Savara Show. Sejam bem-vindos a um novo episódio do Savara Show. It's me, Mario. It's me, Flávio Kiba. It's me, Sogeking. É meio estranho falar It's me, Sogeking, né? Tinha que ser Sogeki no Shimade, mas beleza. Não, é o Smash Bros. No cinema já é uma realidade, incluindo One Piece. Você sabe que eu ia me apresentar falando dessa nova iniciativa do Nintendo Cinematic Universe, né? Que a gente viu a galera já viajando nas ideias, falando, putz, depois do filme do Mario, tem que vir Zelda, tem que vir Metroid, tem que vir Kirby, tem que vir Star Fox. A primeira piada que eu fiz quando eu saí do cinema com os meus amigos foi isso. Pô, imagina se no final aparece Nick Fury falando, pô, acha que é o único jogo, Mario? Tinha que ser o Kirby, não, era o Kirby. Com tapa-olho, né? Então, gente, pelo amor de Deus, esqueçam essa ideia. O filme do Mario é um filme isolado. Vamos ver o que vai acontecer no futuro, tá? Eu gostaria do NCU. Seria, no mínimo, interessante pra ser, tipo, um filme do Zelda, um filme do Metroid, e aí no outro filme junta todos numa aventura tipo Vingadores. Seria legal. Mas a gente tá aqui pra falar do filme do Mario, né? Finalmente o filme do Mario estreou, né? Desde que ele foi, não anunciado, ele chegou no público em 2017, né? Que a gente viu naqueles reportes financeiros da Nintendo lá que havia uma parceria com a Universal, né? Que se estendia pros parques e agora pros filmes, né? Pro primeiro filme que a gente viu animado do Super Mario, em parceria com a Illumination, né? A Illumination é um estúdio de longas datas, né? Faz o meu malvado favorito, faz Minions, faz vários outros filminhos aí que a gente já viu passando no cinema, mas esse longa, né, ele foi idealizado pela Miyamoto lá atrás, né, como uma espécie de salvação pro primeiro live action que a gente viu do Super Mario, né, que é aquele live action de 93, né, bem antigo, muita gente criticava, né, e agora a gente viu um filme animado com algo mais parecido com o que a gente conhece dos jogos. Já que você falou do live action início dos anos 90, eu acho, eu não sei, tá? Eu queria até perguntar pra vocês se é isso, porque eu realmente não lembro muito do live action, assim. Eu lembro dele passar na sessão da tarde e tal, mas eu não lembro muito de como era o filme inteiro. Mas teve uma passagem no filme, que é logo no começo, quando eles caem no bueiro lá e eles, tipo, caem muito fundo. Aquilo me pareceu uma referência ao filme antigo. É complicado, porque assim, tem muita coisa do filme do Mario que é referência, e tem muita coisa que parece ser referência e não sei se a gente força a barra, né? É porque assim, esse começo, ele não tem muita referência a nenhum jogo do Mario em si, né? Porque eles começam no mundo real, tipo, mostra a família deles, que é uma parada, eu não sei se isso já foi mostrado antes, mas pra mim é uma parada super nova e tal. E eu achei super interessante mostrar eles no mundo real, que é mais ou menos o que acontece no filme dos anos 90 também, se eu não me engano. Mas aí eles são transportados pro mundo, né, pro reino dos cogumelos e tal, que é onde a história vai de fato acontecer. E eu achei isso muito, assim, referenciado, porque você não tinha nada sobre isso antes, né? Tipo, meio que deu uma expandida na história do Super Mario, assim, no geral. O que vocês acharam? Manda aí. Curti pra caramba ver a família dele, mas eu acho muito difícil que seja uma referência, porque esse filme, ele meio que a Nintendo quer fingir que ele nunca existiu, né? Porque o filme foi tão grande na época, né? Tinha uma expectativa tão grande e o negócio foi muito, muito ruim. Então eu acho difícil que tenha sido uma referência proposital, né? Tanto que eu vi quando era criança, né? Que criança se assiste tudo que passa na TV, mas eu apaguei da memória, assim. Eu lembro só que o Bowser parecia o pai da família Dinossauro. Eu também. Esse livro... Nossa, esse filme passou desapercebido pra minha memória, assim, sabe? Eu foi também extraído. tenho pouquíssimas lembranças, assim, do filme. Ainda bem, cara. Eu lembro mais de Mario em cinema, assim, no filme do Gênio do Videogame. Não sei se vocês assistiam quando era moleque. Que no final o moleque jogava Super Mario Bros 3 e era meio que um lançamento mundial. A minha lembrança com Mario em cinema é muito mais forte com esse filme do que com o do próprio Mario. Eu realmente não lembro. Ele jogava Double Dragon primeiro, né? Aí acho que ele só joga Super Mario no final, mas esse filme é bem propaganda da Nintendo, né? Se eu não me engano. Acho que eles que pagaram boa parte do financiamento. Tem até o Power Glove lá do Nintendinho, ele é uma propaganda mesmo. A família do Mario, assim, pelo que eu leio da referência, parece que a maioria desses personagens que apareceu não vieram de outros lugares, assim, sabe? São novos mesmo, né? Porque assim, existem referências da família do Mario em outras obras, assim, muito loucas, né? Tem o avô do Mario que aparece no Super Mario Bros. Super Show, etc. Mas essa família acho que foi criada exclusivamente pro filme. E eu achei fantástico, assim, eu gostei muito do filme já começar, assim, explorando
a parceria entre o Mario e o Luigi, né? Porque quando você pensa, assim, numa história, tudo bem, a gente sabe, né, que o Luigi sempre foi o Player 2, né, de todos os jogos do Mario e tal, mas no começo você não tinha muito do Luigi no protagonismo, né? Era sempre o Mario, a Peach e o Bowser, né? Era esse trio aí. E tanto que no primeiro momento eu achei até estranho o fato da história focar mais no relacionamento do Mario e do Luigi do que no relacionamento do Mario com a Peach. E eu achei, assim, estranho, mas estranho por um lado bom, porque eu achei sensacional. Tipo, achei inesperado, na real. E eu gostei muito. Que é uma das paradas, assim, que me deixou muito animado assistindo esse filme, porque eu né, já vou dizer aqui que eu gostei. Foi o fato de que é muito inesperado o que acontece. Várias coisas, assim. Você pensa que o filme vai cair no clichê, e ele não cai no clichê, sabe? E isso acontece várias vezes, assim, até no final, por exemplo. Pode dar spoiler já? Pra quem tá assistindo, gente, quem tá ouvindo, esse episódio tá cheio de spoiler. A gente só vai falar dos filmes com spoiler. Porque no final você pensa, a princesa lá, a Peach, ela topa casar com o Bowser pra salvar os Toads lá, né? A galerinha lá. E aí, quando ela chega no casamento, eu pensei, agora o Mario vai salvar ela. E tipo, não, ela se vira sozinha, sabe? O que pra mim é sensacional. É muito bom isso, é muito legal. Cara, em termos de construção de personagem, acho que são os melhores personagens do filme são a Peach e o Luigi. Justamente porque eles quebram as nossas expectativas. Você vai ver o filme, pelo menos eu fui ver, imaginando que o Luigi ia ser só talvez um alívio cômico ali, não tivesse uma participação tão importante quanto a do Mario, justamente pensando nesse trio aí, né, de Mario, Peach e Bowser. E o Luigi ele é super importante e a relação dele com o Mario é mais importante ainda. Então achei que foi muito legal eles darem esse espaço pro Luigi. E a Peach, ela é outra Peach, né? Outra personagem, totalmente diferente. Sim, é outra Peach. E assim, não dá nem pra se comparar com a Peach dos jogos. Eu acho que isso fez muito bem pra personagem. Quem sabe a gente tem aí um Super Princess Peach 2 aí nos games agora. Eu não sei se vocês viram dublado ou legendado. Eu assisti legendado. Você assistiu legendado? Onde que você achou legendado? Eu achei no cinema ali na Paulista. Caramba, eu vi na Paulista. E era uma sessão à noite, assim, tipo, tinha mais adulto do que criança, né? Porque era legendado. Mas eu achei sensacional as vozes originais, assim. Eu tava meio com o pé atrás, porque eu acho que o Chris Pratt já deu o que tinha que dar, né? Mas... Escroto! Eu tava com o pé atrás, assim. Eu acho que, mano, ele já protagonizou o filme demais. Não precisa mais dele. Mas quando ele fez a voz do Mario, eu achei bem feito. Achei que foi muito bom. A voz do Luigi, eu não lembro o nome do dublador, mas também achei fantástico. É o Charlie Day. Não conheço. Agora, a Peach e o Bowser estão sensacionais. A Peach é dublada pela Anya Taylor-Joy, que é a do Gambito da Rainha, que também fez o menu. E o Bowser é o Jack Black, que é o Jack Black, né? Tipo, não tem o que falar, né? E o Donkey Kong, ele é dublado pelo Seth Rogen, que também é um cara da comédia e tal. Eu não sou muito fã dele, mas ele tem muito trejeito, assim. E eu acho que nesse quesito, assim, eu não sei como que não sei exatamente como é o dublado, mas nesse quesito, a voz original tá muito boa, assim, é muito bem dublado, sabe? Apesar de serem atores que não são necessariamente dubladores, né? Tá muito bem dublado, assim, eu achei fantástico, não tenho um A pra falar, assim, das vozes originais. O que eu ouvi é que a dublagem nacional, ela trouxe uma voz meio macarrônica pro Mario e pro Luigi, né, meio com sotaque italiano e tal. Tem o sotaque italiano. E isso não tem no original, porque eles fazem até uma piada com isso no começo do filme. Porque no comecinho do filme lá, eles tem tipo o comercial deles, né? E no comercial deles, eles fazem essa voz, né, macarrônica, né, italiano macarrônico. E aí, quando eles saem do comercial, eles comentam, nossa, essa voz macarrônica ficou legal. Mas eles não falam assim, entendeu? Uhum. Então eu achei sensacional, tipo, eles, assim, vamos tirar da frente essa questão do sotaque, porque hoje é um negócio meio problemático, principalmente lá fora, acho que aqui no Brasil eu acho que deveria ser mais, mas não é, porque ele é estereotipado demais, né? E isso pega mal, né? Tipo assim, você faz um estereótipo com japonês, você tá fazendo um estereótipo com italiano, tipo, pra mim é a mesma coisa, sabe? Sim, então, sim. Pega super mal. Só que como a gente conhece a voz do Mario como isso, não pegou tão mal. Mas como a gente tá falando do Mario, ele é descendente de italianos, mas ele mora em Nova York.
sabe? O pai e a mãe dele tem a voz lá, né, o sotaque lá italiano, mas ele não, né, tipo, então fazia sentido pra mim ele não ter esse sotaque, e eu gostei muito, assim, eu achei que foi sensacional. Então, na dublagem brasileira, né, aliás, a dublagem brasileira, principalmente do Mario e do Luigi, né, do Rafael Rossato e do Manolo Rey, né? Que são muito bons também, né, tipo, não tem nada do que reclamar deles. São. Eu escolhi ver dublado porque eu assisti no trailer, eu achei mais. Eu me identifiquei mais com os personagens, sabe? E eu foda-se o Chris Pratt, assim, sabe? Não, também. Não, tanto que pra mim quem roubou a cena foi a Peach e o Bowser, né? Aham. Mas o Chris Pratt também não está ruim. Então, eu só tenho 2 pontos do dublagem que, assim, claro, eu adoraria ter. Não criticando a dublagem, eu acho que a dublagem brasileira é impecável. Sim, Eu sim, gostaria de ter visto a música original do Bowser cantada pelo Jack Black. Que é, cara, é boa. Eu baixei no Spotify, eu tô ouvindo essa música há uma semana. Eu ainda não ouvi ela em inglês, mas eu acho é aquilo de a gente tem que também tentar ver com o olho da criança que vai ver o filme. Eu queria ver a música em inglês pra ver como ela é. Em português você tem que dar aquela forçada na letra, né, pra casar as rimas. Mas ao mesmo tempo a criança que vai ver, se tá em inglês, ela não vai ter aquela experiência. Ela não vai entender, vai entender, claro. Não, e hoje a gente tem a possibilidade dos dubladores dublarem as músicas, né? Então, assim, fica melhor e é localizado melhor, sabe? A gente vê piadas que localizadas em português fica muito mais compreensível. Então, Fica, assim. Fica melhor. Um único detalhezinho, assim, mas aí não tem que fazer, é isso mesmo, tá? É que no brasileiro, algumas coisas como Power Up tem que ser traduzidas. No inglês é tipo, você escuta, tipo, Power Up, Cranky Kong, sabe? Tipo, não tem essa tradução, né? Ficou. Então... É caixas de poder? Não lembro agora. Caixa de poder, é potencializador, né? São coisas que aí, realmente, não tinha como fugir, né? Apesar que o Power Up pra criança funciona. Porque, assim, meu afilhado sabe o que é um Power Up. E não de hoje, já sabe há um tempo, então... Acho que funcionaria pra criança, sim. Mas eu entendo que foi uma decisão aí de direção de dublagem e tal. Acho que funciona, né, também, mas eu sou, tipo, sommelier de dublagem também. Mas eu gostei muito de assistir no idioma original. Depois, eventualmente, eu quero assistir dublado também. Mas eu acho que o original tá incrível, assim, sensacional. Então, eu ouvi gente falando que, ok, o Chris Pratt... Muita gente tinha reclamado do Chris Pratt fazer a voz do Mario, etc. E falou que ele foi ok. Né? Falou que, beleza, devemos pedir desculpa para o Chris Pratt. Né? Não, ele é um negacionista, então estamos de boa, né? Agora, eu acho que a oportunidade era do Charles Martinet, independente de qualquer coisa. Então, aí que tá. O Charles Martinet, ele aparece no filme e ele tem até um leve destaquezinho, porque ele dubla um personagem com a voz do Mario macarrônico. Era o Jumpman, né, que ele dupla, né? Só que como o filme tira isso, né, pra não se tornar problemático, o que eu acho que faz todo sentido também, acaba que não tem muito espaço pro Charles Martinet, porque se você vê, ele dubla 1000 personagens da franquia, mas todos têm algum estereótipo, então você tem que tirar isso, né, do caminho. Hoje em dia, eu acho que faz sentido. Não, tipo assim, eu gosto muito do Charles Martinet, tenho foto com ele, mas eu acho que hoje não faz mais sentido colocar ele pra fazer isso, entendeu? Eu sei que o legado tem que ser continuado, sabe? Eu sei que o Charles Martinet tá há trocentos anos fazendo Mario, mas era o momento dele, sabe? De participar. É um filme, ele é o Mario há muito tempo. O Mario só existe esse It's Me, né? Essas coisas por causa dele, né? Tudo ele, de fato, não quero tirar o mérito dele de jeito nenhum. Mas, né, como eu falei, pro filme não estereotipar e não criar um problema com etnia, eu acho que ele fez bem em não colocar o Charles Martinet, entendeu? Inclusive, o It's Me também sou eu, sabe? Mas você tem que raciocinar um pouco pra sacar. Eu imagino que deva faltar, eu não vi isso, né? Então eu imagino que deva faltar alguma coisa. Mas olha só, o filme antes dele estrear, né, a crítica foi assistir o filme, né, e aí no Rotten Tomatoes ele ficou com a classificação de 57%, né. A crítica, obviamente, criticou a história, principalmente a história do filme, né. Talvez porque ela seja, né, pelo que o pessoal fala, é algo previsível, né, etc. Ela é simples e ela é muito infantil, de fato, isso é verdade, né, ela é extremamente infantil, eu acho que o roteiro ele é muito simplório e ele é feito pra criança. Agora, a mídia especializada jogou Super Mario, tal, conhece, sabe quem é o personagem, porque é um dos personagens mais conhecidos do mundo e tal. Talvez tenha jogado, né?
Não, mas mesmo que não jogou, sabe quem é o personagem, sabe o legado que ele tem. Então eu acho, não sei, tá? Eu acho que esperavam uma parada emocionante, que eles fossem chorar assistindo Mario, esperavam, sei lá, um Toy Story, esperavam Como Treinar Seu Dragão. E não foi, sabe? Tipo, não teve. Ele é feito pra crianças menores, ponto, sabe? E pra mim funciona bem. Agora, eu acho que tem muito da questão da expectativa que se cria perto da história que se tem. Tem alguns problemas, né? Que nem eu vi alguns vídeos da galera falando, que você tem problemas de roteiro até, tipo assim, um pouco complicados. Que é, por exemplo, o fato da Peach e do Mario desenvolverem amizade muito rápido, né? Tudo muito rápido, tudo muito corrido. Porque o filme, ele é muito corrido, né? Ou também o fato do Toad não ter função nenhuma na história. E de fato, ele não tem função nenhuma na história. Mas assim, é um filme pra criança, sabe? Vamos entender que é um filme pra criança. Vamos entender que o nosso tempo já passou, sabe? Então, eu acho que tem muito de a perspectiva que você olha pro filme. É o que você falou dos furos de roteiro. Outra coisa que me incomodou, por exemplo, foi todo o arco lá do Donkey Kong para o exército do Donkey Kong basicamente não ajudar em praticamente nada. Nada, Foi só pelo fanservice. Então, foi só pelo fanservice. Eu entendo a nota dos críticos baixa, porque, como você falou, o filme é muito infantilizado e eu acho que ele é um filme que ele é para dois públicos, é para criança e para o fã. E aí a gente, com o olhar de fã, tudo a gente consegue dar aquela passadinha de pano. Por quê? Porque a gente tem aquela recompensa. Eu passei muito pano. Então, exatamente. Pô, a hora que, sei lá, aparecia a maquininha com o Jumpman ali, pô, é algo legal de ver. Ou então quando ele usava um power-up que a gente tava esperando ele usar e tudo mais. Então a gente dá essa passadinha de pano no roteiro. Pra uma pessoa ali que ela não é fã e que ela não é uma criança, talvez ela vai esperar exatamente o que você falou. Um filme de animação ali num nível, não precisa ser exatamente emocionante, mas num nível de uma Pixar da vida, né? Num nível de uma DreamWorks, e não é isso. E aí se você vai com essa expectativa, você vai acabar se frustrando. Agora, se você aceita que realmente é uma coisa mais infantil e tal, e uma coisa que tá trazendo ali, tentando mostrar todas as facetas do Mario para quem já jogou todos eles ou para quem nunca jogou, então é uma experiência muito boa. Acho que tem que ver dessa forma. Eu lembro que, assim, eu sou o adulto que fiquei fascinado com o fanservice, né? Mas eu acho que o momento assim, que eu fiquei mais... que foda! Foi a hora que apareceu a tartaruguinha azul com as asas, e aí ela virou só o casco. Falei, casco azul! Agora. Não, foram tantas lembranças de DS Party, de a de viagem de casco azul, foi sensacional. Foi o momento que mais me pegou também, admito. Falei, casco azul! Aê, era tudo que eu queria, era um casco azul, sabe? Não, então, eu acho que a pessoa que vai avaliar esse filme, ela tem que ter um contexto, sabe, aderido. Porque, primeiro, historicamente, adaptações de jogos para filmes não é algo que normalmente dá certo. São extremos raros casos que público que sai dos jogos, vai pro cinema, assiste o filme e gosta. É bem difícil. É difícil, mas, tipo, eu não sei, né? Mas o que tem funcionado recentemente? Animação. Você tem o The Last of Us funcionou? Por que funcionou? Porque é exatamente igual ao jogo. E porque o criador estava envolvido. E o Mario, por que funcionou? Porque o Miyamoto estava envolvido. E é exatamente igual ao jogo também, sabe? Então, acho que tem muito disso, né, no por que funciona. Então, é verdade, The Last of Us funcionou porque eles fizeram com muita semelhança igual ao jogo, né? Tem cenas idênticas, né, ao do jogo. Mas Sonic também funcionou. Porque o Sonic ficou igual ao Sonic do jogo. Apesar que o Sonic tem live action, né? Então é diferente. Mas aí a gente entra em outro detalhe. Detective Pikachu também funcionou. Também funcionou e é totalmente diferente de todos os jogos, né? Ele é diferente até do Detective Pikachu jogo, ele é muito diferente, né? Exato. Então, qual que é... Porque assim, que nem eu falei, historicamente a gente tem coisas horrendas, né, de adaptações. A gente tem Street Fighter, né, Mortal Kombat, Double Dragon, Resident Evil, né, Tomb Raider, né? Então são coisas horrendas, né? Óbvio, né? Pra mim é que eles adaptaram muita coisa pra transpor pra mídia, né? Minha teoria seria de que, talvez o que funcione sejam animações, né? Porque pra mim os 3 últimos exemplos bons de adaptações, eu tinha esquecido de The Last of Us, mas 3 boas adaptações são Sonic, Mario e Detective Pikachu. É fato que The Last of Us acho que funciona muito mais como uma série live action, porque The Last of Us por si só, a Naughty Dog faz produções cinematográficas nos jogos. Sim. Então acho que funciona bem. Mas quando a gente tem alguma coisa muito extrapolada, né, muito fantasiosa, né, então eu chuto que funciona melhor que a animação.
com toda certeza. A gente tava brincando ali do universo do Smash lá nos filmes. Um ponto que eu seria contra, por exemplo, eu seria contra como se eu tivesse poder, né? Mas que eu acho que não daria certo é que, por exemplo, Metroid ou Zelda, eu acho que funcionariam muito mais num live action do que numa animação. Eu acho que ficariam muito melhor. Eu gostaria de ver nos dois, vou ser sincero. A gente já vai ter o live action de Zelda, né, da Netflix. Vou falar, eu gostaria de ver um live action com o Link adulto e gostaria de ver uma animação com o Link do Wind Waker. Talvez não é um Wind Waker, um Minish Cap, funcionaria mais em desenho. Aqui tem as duas vertentes, né? Mas, por exemplo, um Metroid, um F-Zero da vida, ficaria muito melhor no live. E aí um Donkey Kong, animação. Então, acho que vai ter que saber escolher. No caso do Mario, escolheram muito bem. Eu acho que fizeram exatamente o que os públicos que eu falei que eram os alvos esperavam. E por isso é um ótimo filme, uma ótima adaptação. Acho que não tem o que reclamar do filme, assim. Mas, mano, esqueça o F-Zero, assim, porque F-Zero vai ser, assim, não reclamando, eu acho que o filme de Speed Racer é ótimo, mas eu acho que vai ser igual Speed Racer, sabe? Agora me deixou triste. Não, eu não acho que vai ser igual Speed Racer, não, Mário, eu acho que não vai ter. É simples assim. Chama as irmãs Wachowski pra filmar também. Uma animação de F-Zero no naipe daquele desenho, não sei se vocês vão lembrar, né? A idade bate, eu acho. O NASCAR, os Super Pilotos, pô, ficaria muito bom, lembra? Sim. Ficaria ótimo. Lembra? Mas, mano, não tem de onde... É porque a galera tem que inventar muita coisa. Qual que é a lore de F-Zero? Pô, o primeiro F-Zero vem com um quadrinho no negócio lá, tem toda uma lore, pô. Ah, mano, eu não sei se funciona, assim. Acho que Star Fox funciona muito melhor que isso. Star Fox seria muito melhor, O que eu ia falar é, a crítica precisa de um contexto, né? Porque, de novo, historicamente, é difícil fazer essa adaptação. A primeira coisa pra esses filmes não é ter uma história incrível e sair aclamado, não é privilegiar a academia do Oscar lá, etc. É funcionar como um produto. Ele precisa atingir o público. Foda-se a crítica. Sim, ele precisa fazer as crianças querer comprar um Switch, sabe? Querer jogar Mario, é isso. E eu acho que esse filme do Mario, ele tem dois públicos. Ele tem o público geral, que vai lá para se divertir, se entreter, e tem o público fã da Nintendo, que vai lá para ver o personagem numa outra mídia. O meu ponto é que o filme do Mario funciona pros dois. Independente de qualquer falha de história, sabe? Se for corrido, ele é uma história corrida, mas tem que caber em 1h30. Mas ele funciona muito bem pra tudo, né? Eu acho que é um filme bem encaixado, né? Então, isso me deixou muito animado com o futuro que a gente tem, né? A Nintendo sempre foi muito cautelosa com as IPs dela. Ela sempre reservou muito, né? Você vê, as IPs da Nintendo mal aparecem em outros jogos, outras mídias, né? Então a gente tá vendo um pouquinho agora dela começar a sair, né? Teve animação no Mario. Eu achei o Detetive Pikachu, assim, já muito, extremo, assim, pra Nintendo. Né, eu achei, caramba, como é que eles... Tipo assim, não que seja ruim, eu até gosto bastante, mas como que eles deixaram um negócio desse acontecer, sabe? Eu ficava assim, quando eu pensei, mas como é que a Nintendo permitiu isso, né? Porque o Pikachu não, porque o Pikachu ele é super fofinho e tal, mas você tem uns Pokémons que eles são bizarros, tipo o Ludicolo, o Trico, são feios, sabe? Tipo, não são bonitinhos. E, tipo, deixa o Aipom, que até o Ash tem um Aipom no anime, né? Então, tipo, como que deixaram isso acontecer assim, né? Mas deixaram, né? E funcionou. Eu entendi que você falou, foge da direção de arte da Nintendo, né? Porque Pokémon são fofinhos, né? Foge do que a Nintendo costuma fazer normalmente com as IPs dela, né? Pokémon são fofinhos, né? Eles têm um design específico, Mas eu acho que esse filme do Mario funciona pra esses dois, né? Então, pro público geral, você tem uma história que remete muito a qualquer outro tipo de filme, de história, que esse roteiro clássico, sabe? Você tem o herói, ele tá emergindo nesse mundo, né? Então você emerge junto com ele. Ele é desacreditado, ele treina, ganha poderes, aí ele passa por uma curva de derrota e depois aí vence o vilão. A curva do filme, você sabe que você tá esperando, não é nada que não vai te surpreender. E eu fui pro filme sabendo disso. E você tem também a parada do personagem, né, que precisa de uma, não exatamente uma redenção, mas é tipo uma redenção, que é o caso do Luigi, né, porque ele é medroso, ele sempre foi ajudado pelo Mario, ele sempre precisou de ajuda, ele sempre foi abaixo do irmão dele, até chegar o momento que ele vai lá salvar o Mario, sabe? Tipo, ele vai colocar a coragem dele lá à prova e vai provar que ele também pode ser corajoso, sabe? Então é super legal isso. E eu gosto do profundo... Eles não deram profundidade pra nenhum personagem, mas eu gosto deles terem colocado
colocado pelo menos um pouco de desenvolvimento em cada personagem, né? Sim. O Mario tem a problemática, o pai não acredita nele, ele quer se provar, etc. E ele é alguém corajoso, né? O que move ele é a coragem. O Luigi é alguém medroso, né? Mas em prol do irmão, ele vai lá, ele confia no irmão, quando ele tá no irmão, ele pode fazer qualquer coisa. A Peach, ela é uma pessoa independente, né? Ela é um personagem independente, ela é uma pessoa forte, etc. Ela não é simplesmente a princesa que é mostrada nos videogames pra ser salva, né? E ela tem um background, né? Porque eles contam que ela chegou no Reino dos Cogumelos, ela não lembra que ela chegou, tipo, bebê lá, e, tipo, ela se virou e chegou até a ser princesa. Então, assim, não faria sentido ela ser uma princesa indefesa, sabe? E eu gostei muito que ela não é. Na verdade, isso pra mim é o meu ponto alto do filme. É isso. Mas eu gostei muito do Bowser meio bonachão ali também. Pô, ficou muito bom. Porque o Bowser, ele tem aquela aura de... Ele é o único sério, né, dos vilões, assim, aquela cara de sério, de nervoso e tal. Mas esse contraste com ele todo ali apaixonado, meio piadista e não sei o que, eu achei que casou muito bem com o personagem e fez a gente também, quem não conhece o Bowser, né, tipo, acabar gostando do personagem também. Deu uma camada diferente pra ele do que a gente vê nos jogos, porque nos jogos você não tem muito ali do Bowser, né, ele aparece, fala uma coisinha, tipo no Odyssey, e você só enfrenta ele e acabou, né? Então acho que também deu camadas pro personagem que eu não esperava ver. O Bowser apaixonado, né? Tipo. Não, porque isso veio meio. Tipo. Foi uma surpresa. Essa foi uma das paradas do filme que ela. Foi inesperada, pra mim, pelo menos, né? Eu sei que tem toda essa história do Bowser ser apaixonado por ela, que ele quer sequestrar a princesa pra casar com ela, isso é clichê. No Super Mario Odyssey é isso, né? Mas quase todos os filmes ele quer se casar com a princesa de alguma forma. Ou ele quer roubar o bolo da princesa, alguma coisa assim. Porque ela convida o Mario pra comer bolo, um negócio assim também. Eu esperava um Bowser vilão, tipo, mal, e só isso. E aí quando ele vem apaixonado, tocando piano, fazendo uma música pra princesa. Ele treinando a declaração do Kamek. E querendo casar com ela. É inesperado, sabe? É uma decisão inesperada que eu não esperava isso no filme. E que eu gostei demais, sabe? Falei, caramba, que incrível, sabe? Sabe o que me lembrou? Me lembrou do Bowser do Super Mario RPG. Porque o Bowser do Super Mario RPG, além de ele ser jogável, ele tá na sua party, ele tem até umas partes que desenvolve a história dele, né? Você, sabe, ou ele tá choroso, aí você fala com ele, ele dá de machão, assim, sabe? Você se afeiçoa. Então, pô, é esse Bowser que eu gosto de ver, sabe? Até do Mario Luigi RPG, assim, tem umas partes que o Bowser também é assim. Então, acho que eles se aproveitaram bastante disso, sabe? E dá uma característica pro Bowser. Então, cada personagem tem uma característica, tem uma personalidade e tem uma história a se desenvolver. E se desenvolve. E eu não sei ele no dublado, tá? Mas imagino que também. Mas no legendado, o Bowser rouba a cena. Tipo, ele pra mim, ele conseguiu ser mais carismático do que o Mario e do que a Peach. É difícil. O Jack Black, né? O Jack Black é o Jack Black. O Jack Black é o Jack Black. Mas ele rouba a cena, tipo, pra ele, assim, tipo, você... Eu não cheguei a amar o Bowser, mas, tipo, eu torci um pouquinho pra ele, sabe? Eu acho que o Bowser é o mais carismático, sim, do filme, porque todos os outros personagens, eles têm aquela personalidade deles, aquele padrão de comportamento, eles vão seguir aquilo. O Mario é obstinado, a Peach ela é independente, o Toad ele é um cara sempre positivo. O Bowser ele vai mudando, tem momentos que ele tá confiante, tem momentos que ele tá com medo, tem momentos que ele tá triste, inseguro, então ele vai... A cada cena você não sabe o que esperar dele. Então acaba sendo um personagem mais interessante de ver. A verdade é que o Bowser é um Red Pill, né? A Nintendo nunca vai assumir isso. Eu queria falar um pouco do Donkey Kong, do núcleo Donkey Kong. Vamos ver. Eu gostei, sabe? Eu acho que pareceu pra mim um pouco de filler, porque não serve pra quase nada o Donkey Kong ali. Tem o seu papel ali na parte do Mario Kart, mas pareceu que foi um momento pra dar uma enchida de linguiça até chegar na história final. Passo o pano, porque eu achei sensacional. Tem a luta dele com o Mario, que pra mim é fantástica, e tem uma referência claríssima ao Smash Bros. Mas eu acho que o Donkey Kong é meio... Assim como o Toad. O Toad, ele né, tipo... Ele não tem história, ele não tem função na história. O Donkey Kong tem função, mas eu acho ele meio desnecessário. O que vocês acham? Não, eu acho desnecessário, concordo. Mas eu acho que ficou desnecessário por como foi usado no filme. Eu acho que usou muito pouco o exército do Bowser. Acho que se tivesse criado, por exemplo, uns protagonistas ali um pouco mais trabalhados, sei lá, pode ser até o King Boo ou o Bombom Gigante, ou talvez algum Hammerdown. Os filhos do Bowser, poderiam ser os filhos do Bowser, Bowser Jr., alguém ali pra ter uma ceninha com o Donkey Kong mais pro final.
Faltou uns Koopalings também, né? Os Koopalings, eu pensei nisso. Alguma coisa pra você dar uma razão do Donkey Kong estar ali mais pro fim, seria interessante. Mas eu achei até legal porque o Donkey Kong, porque ele ainda tem ali o negócio dele querer se provar e tudo mais. Quem eu não gostei muito, mas aí talvez tenha um problema que, não sei se foi um problema da dublagem ou realmente fizeram diferente, foi o Cranky Kong. Porque o Cranky Kong, lá na dublagem, pelo menos, fala que ele é o pai do Donkey Kong. E no jogo ele é um avô. Nossa, nossa, eu buguei com isso, assim. Eu fiquei bugado também. Não sei se no legendado falava que ele era o pai. Ele é o pai. Não, ele é o pai do Donkey Kong na história. Na verdade, eu não sabia se ele era pai ou se era avô, mas meio que tanto faz, né? Então, só que assim, ele ficou muito diferente do Cranky Kong dos jogos. E o Cranky Kong, pra quem jogou a trilogia do Super Nintendo, principalmente, ele tem muita personalidade, porque ele é aquele macaco velho ranzinza, aí ele fala que ele era super foda, aí no tempo dele ele fazia isso, aquilo, outro, e os outros macacos são os inúteis e não vão conseguir fazer o que ele fazia. Porque na história o Cranky Kong, ele é o Donkey Kong original, né? Ele é o Donkey Kong que sequestrou a Pauline, né? Exatamente. Então eu achei que ele foi um personagem que perdeu muito. Ele ficou muito bonzinho ali, sabe? Eu acho que ele, ranzinza, teria dado uma camada mais legal ali pro filme. Acho que teria sido mais interessante de ver. Ele foi um pouco, né? Porque ele teve lá a relutância de liberar o exército e tal. Mas, de fato, assim, não teve... Ele também é um personagem que não tem muita importância pra história, porque ele só vai lá, a Peach pede ajuda, ele fala que não, aí ele faz o Mario lutar com o Donkey Kong, com o filho dele, aí eles lutam, o Mario ganha, né, de uma forma espetacular, e aí, tipo, ele topa usar o exército. Beleza, acabou o Cranky Kong, sabe? Ele não tem mais função nenhuma. É que é difícil, porque assim, você tem que ter um desafio intermediário ali, sabe? Até pro Mario se provar, né? Porque ele tava treinando, teve todo o arco de treinamento. Mas eu acho que o Donkey Kong serve muito mais pra... não tem como tirar Donkey Kong da história do Mario, porque Mario surgiu de Donkey Kong, né? Sim. É que eu acho que ele... Tipo assim, aí, né, tô aqui... eles poderiam ter feito melhor, sendo que eu faria melhor, não sei. Mas eu acho que faltou importância pra ele, por exemplo, na batalha final. Se tivessem mais vilões, se não fosse só o Bowser e acho que é Kamek fazendo os negocinhos lá, não teria mais nenhum vilão. Tem um monte de Minion lá de vilão, mas não serve pra nada, entendeu? Mas é difícil, né? Pouco tempo de tela, né? Não, mas, de novo... Então foca mais na história do Luigi, por exemplo. O Luigi sumiu naquele pedaço. Ele apareceu lá preso, conversando com a Luma, conversando com os pinguinzinhos lá. Mas só, sabe? Então mostra mais o Luigi. Se você quer encher linguiça, vamos encher linguiça com algo que faz sentido pra história, entendeu? Não com algo totalmente nada a ver. Entendo que o motivo disso é fanservice, né? Tipo, a ideia é essa. Mas, se você espera um roteiro um pouco mais elaborado, acho que poderia ter sido uma saída aí, focar no Luigi. Ou não coloca o Donkey Kong pra acompanhar o Mario. Ele é o desafio intermediário e vida que segue. Não, porque, por exemplo, o Luigi lá, eles deram uma puta de uma ênfase pro maletinha lá do Luigi com um monte de equipamento. E, tipo, eu falei, isso aí o Luigi deve fazer uma referência aí ao Luigi's Mansion, né? E não, sabe? Tipo, daqui a pouco a maleta sumiu e nunca mais apareceu. Então, né, pra quê? Né, focar na maleta. Tipo, tira a cena da maleta e faz outra referência. O engraçado é que, assim, a gente tá numa época que o pessoal reclama muito que os filmes estão muito longos, né? Principalmente filmes de herói, alguns têm 3 horas e tal. Eu acho que se fosse falar o maior problema desse filme, apesar de eu ter gostado muito do filme, é bom deixar claro, é que ele faltou uns minutinhos. Eu acho que se tivesse mais uns 15, 20 minutos, pra ter uma coisinha ali a mais no final. Eu gostaria muito que tivesse tido um desenvolvimento do porquê o Bowser gosta da Peach. Tipo assim, nem que fosse uma cena ali mostrando mais novo, ele tendo visto ela em algum lugar e tal, ele se apaixonando, ou que ela já soubesse das intenções dele, ao invés dela achar que ele vinha pra destruir tudo, e aí ela agir de acordo com isso. Eu acho que teria sido muito legal. Até pro pessoal, que a gente tem que sempre pensar. A gente entende porque a gente jogou o Odyssey, o Sunshine, o que for. A gente jogou os Marios, a maioria deles. Mas pra quem não jogou, entender, por que esse cara aqui tá apaixonado por ela? O que aconteceu pra ele ter esse sentimento por ela? No filme é muito do nada. Então, se tivessem colocado ali mais uns minutinhos pra explicar melhor e pra desenvolver o Donkey Kong, eu acho que ficaria um filme ainda melhor do que ele já foi. Ele até menciona, né? Ele até menciona em um momento lá que ele se apaixonou por ela porque ela era diferente de todo mundo que vivia naquele reino. Mas, tipo, não convence muito, né? O problema pra mim é que... Não pra mim, mas é que... Por que eu acho que o filme não é mais longo? É porque ele já é um filme longo no padrão de filme infantil. Ele tem que ter 1h30, não tem como. E pra criança não funciona. Tipo, mano, você passar muito de 1 hora, você perde a criança, sabe? Tipo, a criança dispersa e não presta mais atenção.
Então, eles usam algumas artimanhas pra segurar a atenção, que é o fato do filme ser tipo, mano, coisa acontecendo, a história não para, sabe? Tem pouco respiro. E isso serve pra segurar mais, né? Tipo, você fica preso no filme. Mas eu acho que ele é um filme longo pro padrão de filme infantil, pro padrão de idade a quem esse filme é indicado. Que eu vejo como crianças até 7 anos, sabe? Uhum. Eu acho que, falando do Donkey Kong, né? Eu entendo que ele fica meio deslocado na história, né? Mas eu acho que ele tem que estar não só pela história do Mario, mas pelas referências. Sim, ele tem que estar, esse filme ele é recheado de referências, sabe? Que nem eu falei, ele é pro público geral, mas ele também é um público para fãs da Nintendo. E o filme inteiro tem referências para fãs da Nintendo, né? Fãs de jogos em geral, mas principalmente fãs da Nintendo, que jogaram todos os jogos. Vocês lembram de algumas referências, assim, que vocês conseguem ver, assim, vocês viram, olha só, sabe? O Leonardo DiCaprio apontando pra tela, assim, sabe? Opa, eu sei que é isso. Né? Pô, a primeira pra mim é a lanchonetezinha, né? Punch Out. Aham. Não tem como. E o pôster ele tem um pôster do F-Zero, né? No quarto. No quarto também tem a Arwen, né? A navezinha de Star Fox. Tem várias referências ao próprio universo do Super Mario, né? Que eu achei legais também. Tipo aquela primeira cena que eles estão correndo pra chegar no vazamento lá. E é basicamente um side-scroll, sabe? O Mario vai em side-scroll, que é como a gente se acostumou a jogar Mario, sabe? Nos primórdios e tal, e até hoje em alguns jogos do Mario. Isso é uma referência fortíssima. Sei lá, quando eles caem no arco do Mario Kart ali, tem várias referências a Mario Kart, né? Que é a Rainbow Road, o casco azul, eles lançando casco, casco verde, casco vermelho e tal. Bombinha. As bombas, jogando bomba. Então tem várias pequenas referências aí. E agora, referência fora, teve a máquina que tem o Donkey Kong, né? Que ela parece o Jumpman, né? A maquininha original. Quem joga, que é o Charles Martinet que dubla, eu pensei que era o Jumpman, mas está acreditado como Giuseppe. Porque o Jumpman é o Mario, né? Então, mas eles botaram um personagem pro Charles Martinet só pra ter a voz do Charles Martinet, porque... mas o Charles Martinet também dublou o pai do Mario. O pai do Mario também é ele? Ah, tá, eu achei que era só aquele personagem, eu não reconheci. Mas assim, tem que ter a voz dele, mas tem que ter a voz dele fazendo a voz do Mario, entendeu? Uhum. Então por isso que colocaram ele ali, mas é só, tipo, a referência, só um pinguinho de referência pra, tipo, não esquecemos dele, tá aqui. Acho que eu peguei referência de quase todos os Marios da franquia principal, tirando o Sunshine. Porque nem a Nintendo gosta muito do Sunshine. Então, não, exatamente. Mas assim, tem a mina, tem a. Esqueci, ela é prefeita, né? Lá do Odyssey, eu esqueci. A Pauline. A Pauline aparece ali. Ela faz a repórter, né? Ela faz uma repórter. Ela, na verdade, acho que ela é entrevistada, não é? Não, ela tá entrevistando, não é isso? Eu acho que ela é repórter, Mas quando eu olhei assim, eu falei, a Pauline, tipo... É igualzinho a Pauline do Odyssey, né? E é a Pauline mesmo. Pô, a hora do casamento foi muito legal, que você vai vendo ali os bad guys chegando ali, e você reconhece eles, né? King Boo e tal. Pô, a hora da casca verde batendo no banquinho, sensacional ali. Essa piada foi engraçada, cara. Sentou em cima, né? Assim, um pessoal, assim, que não é Mario, né, mas é Donkey Kong, que pra mim foi muito legal de ver, foi a hora que o Donkey Kong cita lá, pô, Diddy Kong, fica quieto, aí mostra o Diddy Kong e os outros macacos da trilogia do Country, né, tá os 3 ali, né, então aquilo ali pra mim foi muito legal, cara, e a luta deles, né, ali a arena, né, obviamente muito inspirado em Smash, mas a questão de lembrar um pouco, né, o Jumpman, né, o Donkey Kong lá original, as barras de ferro, achei muito da hora, muito da hora. Então, a referência aos jogos tá em todo lugar, tá até na movimentação deles, né, porque quando eles estão correndo muito, eles colocam os bracinhos pra trás, né, o Mario dá o stomp deles, né, até quando ele pega a estrela, ele fica igual como é no New Super Mario Bros, que ele corre com os braços pra trás, né, as músicas de efeito sonoro, né, ou quando... sei lá, o Mario pega uma flor, parece muito, ou quando ele tá dentro do underground, né, toca a música do underground, quando ele tá em outro lugar toca uma música específica, né, no castelo do Bowser, assim por diante. E tá em pequenas coisas, até, por exemplo, quando o celular do Luigi toca, e toca a música do GameCube, daquela introduçãozinha do GameCube, né, então você tem que ficar ligado pra essas coisas aparecerem. E a ponte dos peixinhos, do Bros 3? Então, tem verdade, tem isso. Tem a música do
Super Mario Galaxy, né? A Gust Garden. Tem uma cena que é. Eles estão meio que viajando, a Peach, o Mario e o Toad. E aí mostra eles em vários lugares, assim. Algumas das cenas são fases famosas dos jogos do Mario. Tem uma que é aquele deserto vermelho lá do Odyssey. Que eu lembrei na hora, falei, nossa, essa tela do Mario Odyssey, sabe? Tipo, é várias coisinhas assim que você, isso aqui é daquilo ali. Isso aqui é do Mario 64. Olha os quadros na parede do Mario 64, sabe? Quando ele entra dentro do castelo. Putz, olha o cano do 3D World e tal. É verdade, o cano do 3D World, aquele cano transparente e tal. Então tem muita referência de vários jogos, assim. Então, tem Tostarena, né? Tem os Yoshis lá que aparecem, né, bebendo água, né, etc, né? Então, nesse momento parece várias coisas, né? Mas tem um assim que você se perde, que é quando ele realmente chega no reino cogumelo, né? Não é reino do cogumelo, é reino cogumelo que ele chega, né? Que ali quando ele entra com o Toad ali, nossa, meu Deus, a lojinha de antigos, né? Os Toads levando moedinha, né? Levando... tem um que leva um chip, né? No saquinho, né? Ele vai vender, né? Pô, tem uma lojinha, se vocês repararam, uma das lojinhas ali tem aquela caixinha musical do Bros 3, aquela que faz os Hammer Brothers do Mario do mundo ficarem dormindo pra você passar. Uhum. Vocês lembram disso? Pô, na hora que eu vi, eu falei, caramba, mano, isso aí realmente é pra mexer com o fã mesmo. Os caras tiveram muito capricho. Um dos que eu mais gostei foi, óbvio, né? Quando eles estão no Mario Kart, é incrível, assim, sabe? Você se perde. Mas quando eles começam a customizar o kart. Sim. É tipo a gente jogando Mario Kart, né? Porque até parece a tela, né, da gente jogando. Quando você tá jogando 4 pessoas, sabe? Que divide a tela. E aí eles tipo, vai mostrando, girando lá pra você escolher como você quer o kart. Cara, muito legal isso. Não serve pra nada, mas é muito legal. Assim, a real é que todas essas referências fizeram o quê? A gente saiu do cinema com muita vontade de jogar Mario. Isso é unânime. Um amigo meu que foi comigo, ele não é tão nintendista assim e tal, ele gosta de Nintendo, mas gosta muito de outras coisas também. Ele jogou, mesmo os clássicos, ele salvou só depois de adulto, ele não teve Super Nintendo na época de moleque. Ele falou, pô, mano, eu preciso jogar Mario assim que chegar em casa. E quando ele chegou, ele mandou um áudio, pô, Marcelo, tô aqui no segundo mundo do Mario World e tal, não sei o que. E, pô, realmente, então o filme funcionou, sabe? Um cara que nem é tão fã, funcionou pra ele nesse sentido. Então. É óbvio que não é só os jogos, né, que eles estão vendendo, como a ida ao parque da Universal, né, então... O parque da Universal. Tem muito do parque ali, né, no Reino do Cogumelo. Ele parece com o parque, né? É tudo conciliado, né, eles querem que você vá ao parque, né, aí vai no parque, compra produto, né, que vai... Esse filme foi feito pra merchandise, não tem como, né. Mas faz parte do processo, né? Agora, voltando à história. O que vocês acharam? Eu já vou falar que eu achei sensacional. Mas o que vocês acharam do fato do Mario não gostar de cogumelo? Muito bom. Mano, perfeito, sabe? Melhor impossível isso. É uma quebra de expectativa muito boa, né? E aí a Peach mostra pra ele, você tem que comer isso aqui. Aí ele, cogumelo? Por que tinha que ser cogumelo? Né? Tipo, mano, é muito bom. É uma piadinha. E eles expandem a história da Peach, né? Porque assim, quando ela olha pra galáxia, né? Ela fala, vim de algum lugar, etc. Eles meio que deixam no ar, né? E não só isso, como tem a Luma Dee no filme, né? Aquela Luma lá que... O desejo dela é morrer, né? Tipo... uma Luma completamente niilista, etc. O doce sabor, não há nada melhor que o doce sabor da morte, né? Tipo, uns negócios assim. Ela me lembrou muito os ETs do Toy Story, que eu amo, cara. Eu amo os ETs do Toy Story. E ela me lembrou... É verdade, assim, verdade. A gente só tá aqui vivendo o momento, o que aconteceu e tal. Pô, muito boa. Vamos morrer logo pra gente ficar em paz, sabe? Tipo, Eu gosto que, óbvio que é niilista, mas tem um desejo, é uma piada meio adulta isso, sabe? Então não é totalmente pra criança, acho que tem coisas que você pega, assim, pra adulta, assim, funciona. É que assim, a parada de ser uma história infantil é que ela não é uma história pra chorar, sabe? Não tem nada, não tem tristeza, não tem morte. Ela não tem camadas, né? Igual filmes da Pixar, né? Que você não tá indo assistir divertidamente, que são várias camadas e metáforas, né? E não tem uma cena, por exemplo, como Treinar Seu Dragão, que é a hora que o menino acorda sem perna, que eu fiquei sem chão, sabe? Tipo, não tem isso, sabe? Então, acho que esperavam algo assim, por ser uma franquia Super Mario, por ser uma franquia famosa. Não, os caras estão muito loucos, mano. Só que se você joga os jogos, não tem isso nos jogos, sabe? Então, quem joga o jogo do Mario é aquilo, até o Mario ele é o maior reflexo do Miyamoto, né? E o Miyamoto ele é um cara que sempre se preocupou com o quê? Gameplay, né? Ele não é um cara muito de história.
Então, meu, você vai pra lá pra ver os personagens, pra ver eles interagindo. Cada camadinha que foi colocada, tipo, o pai do Mario, etc., já é muito, considerando que nos jogos não tem um desenvolvimento nesse sentido, né? O jogo O próprio relacionamento dele com o Luigi, isso aí não é tão explorado assim nos jogos, sabe? Mas eu acho que o filme é o momento pra fazer isso. Mas assim, eu não acho que esse filme, de novo, ele é um produto comercial, esse filme, ele é marketing, né? Ele não é um filme focado na arte, tal qual, pra colocar metáforas pra pessoa interpretar o que tá ali, sabe? E fazer relacionamentos. É simplesmente pra você se relacionar, sair, comprar mais coisas e imergir, sabe? Mas esse filme tinha que não pegar as pessoas pela profundidade, ele só tinha que funcionar a adaptação em ponto. Sim, e funciona muito bem. Pra isso funciona muito bem. Eu vou falar que eu saí do cinema muito aliviado, porque eu tava com muito medo do filme ser ruim. Porque o Mario, se tivesse um segundo filme ruim, talvez nunca mais a gente visse outro filme do Mario. Mas o Miyamoto não ia deixar, cara. Ele tava envolvido desde muito tempo com esse filme. Não, a própria Nintendo não ia deixar. Eles, apesar de, tipo, eles demoram, mas eles aprendem com os erros, sabe? Sim. Então... Tá, eles foram pelo seguro e acertaram, assim, sabe? Eu acho que é isso que é o bom. Mas o que eu ia falar é que a gente tem essas referências de Mario Galaxy. Tem a Luma, tem a Peach olhando pro céu, etc. Será que a gente vai ter alguma expansão pra isso? Eu gostaria de duas coisas. Uma aventura Mario Galaxy seria legal. Até porque, é que assim, agora o Bowser derrotado, eu acho que não faria sentido. Apesar que os jogos fazem isso, mas não faria muito sentido você ter ele de vilão de novo, sabe? Eu acho que poderiam explorar outros vilões que aparecem aí ao longo dos jogos do Mario. Que tem, né, outros vilões. Eu gostaria de ver uma aventura Mario Galaxy. Acho que seria incrível. Eu acho que tem tudo pra funcionar, até porque é assim, né? Apesar que o Yoshi só aparece no Mario Galaxy 2, né? Mas tem a cena pós-crédito de Yoshi que é pra chamar a atenção de que, olha, estamos pensando em fazer alguma coisa com o Yoshi. Então acho que faria todo sentido. Mas eu gostaria muito de ver um arco do Luigi e Luigi's Mansion. Porque o filme, ele dá a entender quando eles se separam, que ele cai no lugar lá que tem o... Aí eu achei que iam aparecer fantasmas e tal, mas não foi fantasma, né? Tipo, deu uma... Caiu, tipo, você cria uma expectativa, é que a gente é fã, né? A gente que é fã, cria a expectativa, olha, Luigi's Mansion, parece Luigi's Mansion. Mas aí você vê que não é, e aí, não é Luigi's Mansion, sabe? Mas eu gostaria de ter algo Luigi's Mansion, porque é onde o Luigi mostra que ele é corajoso, sabe? E é onde... Porque assim, ele foi lá, salvou o Mario no final, tal, ajudou o Mario e tal. Mas eu queria ver ele se provar, sabe? Tipo, como corajoso e mostrar que ele tem coragem a ponto de invadir uma mansão assombrada pra salvar o Mario, sabe? Seria super legal ver isso também. Eu acho que eles deixaram uma pontinha pra isso. Deixaram, mas só uma pontinha assim, bem pequenininha, né? Eu acho que deixarem... Porque assim, o Luigi, de novo, ele é medroso, mas pelo irmão ele faria qualquer coisa, né? Então eu acho que é isso, eles vão dar abertura. Então eu gosto que esse filme, né, tirando a maluquice que falaram de Nintendo Cinematic Universe, eu gosto que esse filme deu que seria legal, seria legal. Seria legal. Cara, não sei, eu acho que... Eu curtiria uma animação de Zelda, uma animação de Metroid, uma animação do Kirby, e todo mundo se juntando pra enfrentar um inimigo maior, e aparece vários personagens de todas essas franquias, sabe? Tipo, não tô falando de Street Fighter, não tô falando de... Castlevania. Não tô falando dessa galera que veio de outras Final Fantasy. Mas as franquias da Nintendo eu acho que seria legal, uma parada assim. Porque o Reino dos Cogumelos permite isso, sabe? Tipo, ele permite você ter outros reinos. Porque quando eles vão pro reino do Donkey Kong, é tipo um reino do Donkey Kong. Que ele lembra mais os jogos do Donkey Kong do que os jogos do Mario. Então por que não um reino dos jogos do Zelda? Um reino dos jogos do Kirby, sabe? Não tem por que não existir. Eu acho que seria uma ideia legal. Eu entendo que é muito difícil, praticamente impossível, mas seria uma ideia legal. Não, é que são contrastes de dinâmicas diferentes de roteiros e filmes, e, sabe? Não tem como se adaptar um filme de Metroid, sabe, como um filme de Mario, assim, são outros contrastes. E já vai ter live action de Zelda, né? Então não acho que eles estão pensando em uma animação, né? Eles vão acho que não. Também acho que não. Também acho que não. Eu acho que essa ideia do Galaxy seria incrível, porque Mario Galaxy 2 é o meu Mario 3D favorito até hoje, mas eu acho que o Galaxy ele é o ápice do que o Mario, da onde o Mario pode ir, sabe? Em termos de grandeza. Então, assim, se for pra acontecer alguma coisa do Galaxy, eu, na condição ali de, se eu fosse o cara que tem, né, a caneta na mão, eu seguraria um pouco, porque eu acho que ele seria meio que o grande finale. Então eu tentaria trazer algumas coisas assim no sentido de outras franquias do Mario, jogos do Mario que eles não trabalharam aí, sabe? Por exemplo,
colocar uma pincelada ali de Paper Mario, de Mario Party, de Luigi's Mansion, de outras coisas que nesse filme não apareceu tanto e que seriam legais de ver e segurar um pouquinho o Galaxy. Mas se tivesse o Galaxy, eu ia adorar também. É que a gente tá falando do segundo filme e a gente não sabe de nada, né? Mas, não sabe nem se vai ter um segundo filme, né? Apesar que a bilheteria foi muito alta, é bem possível que tenha. Nossa, quebrou muitos recordes, né? Uma crítica que eu vi que eu discordo, foi que assim, eu acho que o filme do Mario, ele entregou coisas demais que poderia ter segurado pro segundo filme. Como a questão do Mario Kart, do Donkey Kong, que realmente até seriam opcionais. Mas eu discordo porque, a gente não tem que eu acho que não tem que pensar que, esse filme ele tem que segurar coisas pro segundo. Você tem que entregar o melhor filme que você puder, e se for bem, a gente cria alguma coisa pro segundo. E foi exatamente isso. Eu acho que eles tentaram colocar tudo que eles poderiam nesse filme para ele ser bom, e funcionou, sabe? Se segurasse tanto também, não seria tão legal. Como filme solo, né? Porque a gente não tá pensando em segundo filme, a gente tá pensando em um. Eles pensam. Eu acho que ele foi pensado como um filme solo, assim. Eu gostaria que ele tivesse sido pensado como uma franquia de filmes, mas eu acho que ele foi pensado como um filme solo. Então, por isso que eles colocaram tudo que podia, né? Tipo, o filme ficou até cheio demais de coisa, mas eu entendo que era necessário, sabe? Tipo, eu entendo que era necessário. Uma coisa que eu queria muito ter visto, assim, tinha muita coisa, mas a gente sempre queria ver um pouco mais, que a gente é fã, né? Uma cena que fosse parecida, alguma coisa na mesma pegada do Divertidamente, que tem aquela parte lá que eles mudam de textura, que eles viram 2D e viram abstrato, algo assim com Paper Mario ou Yoshi's Island, para eles mudarem o visual do filme naquele momento, só uma ceninha, por algum motivo que for, eu teria adorado. Eu acho que seria uma ideia muito foda e seria uma referência muito boa pra gente. Eu concordo. É que eu acho que já foi uma dificuldade da Illumination conseguir adaptar o Mario, né? Eles queriam fugir, né, dos videogames, né? Apesar de ter muita referência, né? Eu não acho que eles quiseram fugir, não, viu? Pelo contrário. Não, da caracterização, né? Eu acho que a maior dificuldade é, por exemplo, como é que você pega um personagem que é dos videogames, ele é muito faceta do Mario, é muito marcante nos videogames, a caracterização dele é muito marcante, ele é muito um personagem, né? Como é que você adapta isso para um filme de animação que tem feições humanas, sabe? Eles tiveram que adaptar o personagem. Eu entrei no Vale da Estranheza quando apareceu ele sem luva. Assim. Então, mas Mario faz parte da luva dele. Tipo, ele comendo sem luva. Falei, mano, que feia a mão dele, sabe? Mas depois ele bota a luva de novo, aí passou. Tipo aquelas artes que o Toad lá, né? A parte da cabeça em cima do Toad, na verdade, é um chapéu, né? Aquelas coisas bizarras. Não, eu fiquei chocado quando arrancaram o bigode do Luigi. Na parte dele. Eu falei, quê? Não, faz parte do personagem, né? É tipo o rabo de gato, cachorro, assim, sabe, mano? Faz parte do corpo, né? Se tivesse um 2, eu acho que o Bowser voltando, sabendo usar os outros companheiros dele ali, os outros inimigos, poderia ser uma volta boa também. Tipo, se uma pegada tipo, agora é o Mario World e a gente tem os Koopalings aqui também. Seria muito bom. A gente teve uma pequena referência do Super Mario World com o mapa deles lá, né? Que é o mapa mundo do Super Mario World, né? Mas eu acho que, como eles colocaram o Yoshi no pós-créditos, eu acho que o segundo filme teria que ser Mario Yoshi. Foca neles, né? Nessa aventura. E se for Mario Yoshi, que a gente sabe é uma história muito parecida e baseada com o Super Mario World, né? E que eu acho que funcionaria. Eles enfrentando aventuras, destruindo 7 castelos, sabe? Mas eu acho que não, hein, Mario? Sabe por quê? Porque não seria uma continuação direta. Você tem que ter Peach, Luigi e Toad agora, sabe? E até o Donkey Kong. Tipo, senão não parece uma franquia, entendeu? Eu gostaria, não vou falar que eu não gostaria. Mas, tipo assim, se você for ter um outro filme, você tem que ter outro filme com os mesmos personagens, entendeu? Adicionar alguns a mais, né? Mas com os mesmos personagens tem que estar. Então você tem que ter uma Peach com importância, você tem que ter um Luigi, né, próximo do Mario, você tem que ter o Donkey Kong fazendo as atrapalhadas dele lá, porque são, tipo assim, eles funcionam, eles têm química, sabe, todos eles juntos. Então se você tira isso, quando você tem um filme, mas e o Donkey Kong? Mas e a Peach? Mas e o... Sabe, tipo, não sei se funcionaria, não. Você não acha que dá pra fazer as duas coisas junto? Por exemplo... Dá pra dividir núcleos. Dá pra dividir núcleos. Dá pra fazer as duas coisas juntas. Mas eles têm que estar numa história central. Eles têm que estar todos numa história central. Toda a galera numa party, né? Ali o time de RPG, todo mundo junto. Mas assim, o foco dramático, né? Tipo, a problemática do filme ser focada na relação do Mario com o Yoshi e alguma coisa a ver com o Bowser. Eu acho que ficaria bom também. Sim, funciona. Funcionaria. E outra, o Bowser é um personagem que, por mais que eu fale, eu gostaria de ver outros vilões,
cara, ele rouba a cena do filme. Não, se tiver um outro filme, uma continuação, não tem como ele não voltar, entendeu? Eu até julgaria voltar ele como personagem sem ser o vilão, pra ele ajudar o Mario de alguma forma. O Mario e RPG acontece isso, né? Eles pegam desafios tão grandes, né, que eles precisam do vilão ali pra ajudar, né? Isso é muito comum nos animes, né? E até nos Vingadores, que você tem o Loki, que era o vilão, e de repente ele vira herói, né? Dragon Ball, todo vilão vira, né, mocinho. Então, normal. A parada que a gente tem que botar o pé no chão, porque esse filme, o segundo filme, se existir, só vai existir com o propósito de alguma coisa pra vender. Tá? Vamos supor que eles vão... Mano, a gente quer lançar um novo filme, eles vão ter que fazer isso conciliado com outras áreas, né? A gente tem que lançar, então, uma nova área temática lá no filme, sabe? Então, mas tem por exemplo, eles estão querendo fazer o parque em Orlando. Mas é que eu acho que vai ser igualzinho o da Califórnia. Porque o da Califórnia é igualzinho de Tóquio. Eu acho que eles vão fazer, por exemplo, novas atrações, sabe? Que nem quando tem Star Wars, quando tem filme novo, eles colocam uma nova atração no parque lá, né? E aí faz a coisa conciliada. E aí vende produto, vende as coisas. Então eles só vão fazer se for coisa conciliada. E então, a galera tem que botar o pé no chão. Esse filme, ele existe pra, com o primeiro passo, transpor o Mario pros cinemas e adaptar isso de uma forma conciliada. E o segundo filme só vai existir pra conciliar produto de marketing e colocar numa esteira de transação assim por diante, né? Então, não viajem na minha análise de ter uma Cinematic Universe Mario, eu quero que o próximo filme do Mario seja baseado no Super Mario RPG e não sei o quê. Não, vai ser algo pé no chão, vai ser algo pra ter uma sequência de produtos. Mas sabe? aí, seguindo essa sua linha de raciocínio, pode ser que a gente tenha o filme não daqui a tanto tempo, porque pode ser no intuito de vender o próximo console, né? O Switch está no final da vida dele. É muito provável que o novo Mario principal, né, da franquia principal, saia perto do começo do lançamento de um próximo console, daqui uns 2 anos, 3 anos. Então talvez case ali, pensando dessa forma. Eu acho que eles estão mais focados em parque e produtos de merchandising, que vende muito mais que jogo, do que jogo, eu acho, né? Não sei. Eu acho que eles estão separando. Uma coisa é os jogos, outra coisa é a expansão do universo Nintendo. Não, e boneco, tipo assim, mano, bonequinho você vende muito mais do que jogo, sabe? Tipo... E você consegue vender muito mais caro do que jogo, porque você consegue lançar vários, consegue fazer coleção e tal. Então eu acho que produtos relacionados estão mais no foco do que até console. Não sei, né? Poderia... camiseta, eles querem expandir a marca Mario. Produtos relacionados, tipo, qualquer tipo de produto. Mas eu acho que isso dá muito mais lucro do que vender jogo em si. É muito mais fácil, né? Porque... tipo, mano, é tipo Pokémon, cara. Tipo, a ideia é vender tudo, não só jogo, né? Tipo, jogo também, mas não só jogo, entendeu? E acho que o foco nem é o principal jogo. O foco é, vamos fazer o Mario... É porque o Mario tá meio sumido, né? Faz tempo que não sai um jogo novo do Mario e tal. Então vamos fazer o Mario voltar ao holofote para que todo mundo queira comprar produtos do Mario, entendeu? Você falando assim, você me deu um medo da Nintendo virar uma Konami. Meu Deus do céu. Não é esse medo. Não tenha dúvida. Eu queria fazer uma analogia que pode ser muito ruim, mas eu acho que esse filme do Mario, ele vai servir como expansão do universo Mario para outras fontes, tal qual como Pokémon GO foi pro Pokémon. Porque eu acho que uma coisa que eles não conseguiram fazer com o Mario é colocar em outros dispositivos atingir outros públicos, né? Porque Pokémon GO conseguiu fazer isso com o celular. Eles tentaram colocar Mario Run e não funcionou. Muito por causa da estratégia da Nintendo. Mas aí eles fizeram esse filme agora e aparentemente funcionou não só pelas vendas de bilheteria, considerando que ainda nem lançou no Japão o filme. O filme ainda vai lançar no Japão. Então ele ainda tem muito a ser explorado. Mas eu acho que ele funcionou pra todos os propósitos. Né? Então eu achei que tinha sido lançamento mundial. Então a bilheteria vai lá pra cima ainda. Foi mundial, mas não lançou no Japão. E vai lançar quando? Dia 20 alguma coisa lá. Nossa, vai demorar então. Já todo mundo já assistiu já o Torrent. Eu acho que lá é tão legal, eles se sentem mais. Tem que ser poucos, acho que se eles hackearam alguma coisa. Legal, é legal, mas tem muita gente que assiste, que pirateia. Senão a gente... Será? Senão a gente não, cara, senão a gente não tinha anime aqui passando no dia seguinte. Não, a gente... tá. Se não, porque o anime passa lá, ele é pirateado de lá pra chegar aqui, entendeu? Mas não é o japonês que faz isso, não é possível. Não, de fato, mas ele é pirateado lá, entendeu? Lá existe pirataria. Eu acho que o japonês não sabe nem o que é piratear, mano. Sabe, porque ele tem tudo lá, ele não precisa, sabe? Ele tem acesso a tudo, né? Não, claro que sabe. Cara, não existe nada mais humano do que tentar fazer as coisas de graça. Boa.
Isso vai ser a frase do podcast. Mas, assim, eu só queria comentar que eu acho que mais do que eles conseguiram adaptar o filme é esteticamente bonito. Acho que a Illumination fez um bom trabalho, porque o desafio técnico desse filme é grande, considerando que esse filme tem muitos detalhes, ele é muito colorido. Tem muitos cenários, né? Então você tem cenário de deserto, você tem que fazer, sabe, terreno de deserto, né, etc, as texturas, etc. Você vai fazer água que... então a gente vai trabalhar só com água, que é um outro desafio, né? Ele é muito iluminado, o filme o tempo todo, né? Ele não passa nenhuma sensação de tristeza, né? Alguma coisa assim, né? É o mínimo que eu espero de um estúdio chamado Illumination, né? Os caras não tiveram miséria, né? São muitos cenários diferentes, né? Poderia ter feito filme centrado ali no Reino do Cogumelo, não, eles passam por vários lugares, né? É que são muitos contrastes, né? O filme começa em Brooklyn, que é algo que eles têm que fazer um pouco mais realista, sem fugir da caracterização, sem fugir de um conceito animado. Mas aí eles vão pro Reino do Cogumelo, né? O Reino Cogumelo, que eles chamam. Que aí é diferente, né? No legendado é Reino dos Cogumelos, sabe? Reino do Cogumelo, eu acho. Eles são o Reino Cogumelo. No dublado eles são o Reino Cogumelo. Não, é porque a legenda, né? Tipo, porque o reino é Mushroom Kingdom. No inglês não tem o do, né? Não tem a palavra, mas eles... Acho que a legenda tá do cogumelo. Não tenho certeza. Porque eu tô estranhando vocês falarem assim, porque eu não lembro de ter sido assim. Só eu que tô falando porque eles falaram assim no filme. É que se você for pegar no literal, é Reino Cogumelo, né? Porque senão seria Kingdom of Mushroom, né? Teria que ser Kingdom of Mushroom pra ser Reino do Cogumelo. Pegaram um fansub aí pra legendar o filme, né? Você falou do Brooklyn, rapidinho. Eu acho que eles pegaram muito do Odyssey ali, ficou muito legal. Aquela parte do Metro World lá. Que é a melhor fase do Odyssey, né? Não, com certeza, isso é indiscutível. Então, eu acho que eles conseguirem transpor o realismo versus o cartunesco é um desafio muito grande. E a Illumination, acho que conseguiu fazer isso. Na caracterização dos personagens, né, na adaptação deles, né, eu acho incrível todos eles, eu acho eles muito bonitinhos, todos os personagens, sabe? Então... Até o cachorrinho que depois ele, tipo, aprova o Luigi, muito legal. Então. Não, desgraçado aquele cachorro, mas Então, eu gostei disso. Então, assim, no geral, eu tô muito, muito, muito feliz por esse filme. Eu tô muito feliz de ter ido assistir, sabe, quase na estreia, né, principalmente na estreia. E junto com outras pessoas que gostavam queriam ver, né, Nintendo, etc. O pessoal foi caracterizado, né, etc. Na minha sessão que eu fui assistir à noite, tinha criança, mas quem mais gritou foram os adultos, né. E eu acho que é isso, sabe? É por isso que esse filme existe. Eu fiquei um pouco triste porque eu torci pro Bowser e tem uma cena que logo quando a Peach tá com o vestido de noiva já, e aí ela começa a resistir lá ao Bowser, e aí o Bowser fala, nossa, mas você não falou que ia casar comigo? Você realmente achou que eu ia me casar com você? Tipo, mano, triste o Bowser. Eu tava torcendo pra ele. O cara é red pillzão, né? Ele é. Mas é que ele é tão engraçado que você não consegue odiar o Bowser, entendeu? Eu achei que ali na reta final tiveram que dar uma nerfadinha no Kamek, porque o Kamek tá muito forte nesse filme. Eu senti que ele era muito poderoso, pô. Eu achei que a Peach ia ser salva pelo Mario, sabe? Tipo, ela não foi, ela tava resistindo. O Mario só chegou pra dar o ataque final lá, né, pra batalha, mas a Peach não... Tipo, eu acho que se o Mario não tivesse chegado, ela conseguiria dar conta da situação. Bom, a gente deu todas as nossas impressões do filme do Super Mario. Acho que ficou claro que é unânime que a gente gostou do filme, mas a gente gostaria de saber de você, ouvinte. O que você achou do filme do Super Mario? O que você mais gostou dele? Se tem alguma coisa que você achou que poderia ser melhor? Quais referências você sacou? Sabe? O que você achou dos personagens, da história, da estética, assim por diante? Conte-nos. Entre nas nossas redes sociais, não deixe de comentar nos posts, etc. E também entre no nosso servidor do Discord, tá? Para discutir conosco, porque a gente tá sempre lá discutindo sobre os episódios do podcast, tá? Também não deixe de avaliar a gente no Spotify, dar 5 estrelinhas, se você estiver ouvindo pelo Spotify. E seguir a gente no YouTube, porque nosso podcast também sai em vídeos, tá? E curtir o vídeo. Se você assistiu a versão dublada, procura a música Peaches, do Jack Black, que ela é sensacional. Então acho que é isso, gente. Valeu, até a próxima. Valeu, até mais. Isso aí, valeu, galera. Até a próxima.